Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma leitura da IN 128, de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarque Filho, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário, e eu vou estar com vocês fazendo a leitura aqui da IN, de onde nós paramos, do artigo 54 em diante. Estamos falando dos regimes próprios e vamos continuar sem mais demoras com vocês na tela aqui comigo a partir do artigo 54, então, artigo 54, vamos mudar a cor aqui para um verde. Em relação ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, instituído no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios até 13 de novembro de 2019, data da publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, inciso 1º, considera-se instituído o regime próprio de Previdência Social a partir da vigência da lei, em sentido estrito, no Estado ou no município que estabeleça o regime previdenciário local, não podendo ser consideradas, para este fim, as normas de aposentadorias e pensão por morte constante da Constituição Federal, das Constituições Estaduais ou das leis orgânicas municipais, nos termos do parecer CJMPS número 3165, de 29 de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União, de 31 de outubro de 2003. A norma lá fala por si próprio. Vamos para o inciso 2º. Considera-se instituído o RPPS na forma do inciso 1º, independentemente da criação de unidade gestora ou do estabelecimento de alíquota de contribuição, observadas as condições estabelecidas na própria lei de criação. Então, uma vez que as condições forem estabelecidas na lei, elas sendo cumpridas, já está valendo. Inciso 3º, quando os benefícios de aposentadoria e pensão por morte estiverem previstos em leis distintas, considerar-se-á instituído o RPPS na data da vigência da lei mais recente que estabeleça a concessão de um desses benefícios. Bem tranquilo. Inciso 4º. Se a lei instituidora do RPPS, editada até 12 de novembro de 2019, contiver previsão de sua entrada em vigor 90 dias depois da sua publicação, intervalo de tempo necessário para a cobrança das contribuições dos segurados, mantém-se, nesse período, a filiação dos servidores e o recolhimento das contribuições ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Essa aqui é a 90ª, né? Então a gente tem 90 dias aqui para entrar em vigor a cobrança. 5º, os servidores titulares de cargo efetivo não amparados por regime próprio de previdência social, instituído até 12 de novembro de 2019, são segurados obrigatórios do RGPS, ou seja, antes da entrada em vigor da emenda constitucional 103, tá? 12 de novembro aqui. Guarda essa data. Artigo 55. Considera-se em extinção o RPPS do ente federativo que deixou de assegurar em lei os benefícios de aposentadoria e pensão por morte a todos os servidores titulares de cargo efetivo por ter, inciso 1º, vinculado, por meio de lei, todos os seus servidores titulares de cargo efetivo ao RGPS. Inciso 2º, revogado a lei ou os dispositivos de lei que asseguravam a concessão dos benefícios de aposentadoria ou pensão por morte aos servidores titulares de cargo efetivo. E 3. Adotado em cumprimento à redação original do caput do artigo 39 da Constituição Federal de 88, o regime da CLT como regime jurídico único de trabalho para os seus servidores, até 4 de junho de 1998, data da publicação da Emenda Constitucional número 19 de 98, e garantido em lei a concessão de aposentadoria aos servidores ativos amparados pelo regime em extinção e de pensão a seus dependentes. Aqui fala então no artigo 55 que considera-se em extinção, que são em extinção os regimes próprios que deixaram de existir por lei, e de acordo com os incisos que a gente acabou de ler, revogado o dispositivo de lei que assegurava a concessão de benefícios, adotado o cumprimento da redação do artigo 39, eles adotaram a CLT, então você vai ter assim cada um deles
como que ele é em extinto. Agora, o artigo 56 é vedado o estabelecimento retroativo de direitos e deveres em relação ao RGPS, permanecendo sob a responsabilidade dos regimes próprios em extinção o custeio dos seguintes benefícios. Vamos lá. O que é isso? O que isso quer dizer? É que você então não pode você criar ali, vamos extinguir, e daqui a gente vai falar que lá atrás já era a responsabilidade então do regime geral. Não pode, é dali para frente, tá? Permanecendo sobre a responsabilidade desse que está em extinção os seguintes benefícios, os já concedidos pelo regime próprio, aqueles que já foram concedidos continuam com ele. 2. Aqueles para os quais foram implementados os requisitos necessários à sua concessão, ou seja, o direito adquirido, os decorrentes dos benefícios previstos no inciso 1 e 2, aqueles que decorrem desses dois que já eram concedidos ou aqueles que já tinham implementado o direito também continuam sob responsabilidade, bem tranquilo aqui, tá? O quarto, inciso quarto, o ressarcimento ou complementação de aposentadorias e pensão por morte aos que tenham contribuído acima do limite máximo do RGPS, vedada a concessão concomitante dessas prestações nos termos do artigo 34 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo único. Além dos benefícios previstos no inciso 1 a 4 do caput do RPPS em extinção, na hipótese do inciso 3º, que é aquele dos decorrentes dos benefícios previstos no 1 e 2 do artigo 55, será responsável pela concessão dos benefícios previdenciários aos servidores estatutários ativos remanescente e aos seus dependentes. Vamos lá no 55 para ver o que é. É o vinculado por meio de lei todos os servidores e o revogada a lei ou os dispositivos de leis assegurados a concessão dos benefícios de aposentadoria ou pensão por morte aos servidores titulares, tá? Então, o 55, 1 e 2 é isso que trata. Vamos lá, artigo 57. Artigo 57, com vocês. O servidor que tenha implementado todos os requisitos necessários à concessão de aposentadoria proporcional pelo RPPS até a data da lei de extinção do regime, permanecendo em atividade, vincula-se obrigatoriamente ao RGPS, sendo-lhe assegurado o direito aos benefícios previdenciários desse regime, desde que cumpridas as condições nele estabelecidas. Tranquilo, aquele que era proporcional não exerceu o seu dever, ele passa a ser para o RGPS, sendo-lhe assegurado o direito aos benefícios previdenciários neste regime, desde que cumpridas as condições nele estabelecidas. Tá bom? Ele passa para o RGPS, o regime geral, artigo 58. A cobertura previdenciária mínima de aposentadoria e pensão exigida no RPPS até o início da vigência da medida provisória 1723, de 29 de outubro de 98, convertida na Lei 9717, de 27 de novembro de 98, podia ser prestada de forma direta, indireta ou mista. Parágrafo único. Para fins do previsto no caput, entende-se por 1. Forma direta, quando prestada pelos próprios entes federativos, União, Estado, DF ou municípios. 2. Indireta, quando prestadas por entidades conveniadas ou consorciadas. E 3. Mista, quando prestada tanto pelo ente federativo quanto por entidade conveniada ou consorciada com um dos benefícios, geralmente o de aposentadoria, assegurado diretamente pelo ente federativo, e o outro, geralmente pensão, prestada por outra entidade, seja o Instituto Previdenciário ou Previdência Social Urbana em decorrência de regime especial de contribuição. Artigo 59, a partir de 30 de outubro de 98, data da publicação da Emenda Provisória 1723, este modelo de gestão compartilhada por órgãos e entidades de diferentes esferas federativas foi superado, vedando-se o pagamento de benefício mediante convênio ou consórcio entre Estado e município e DF. Parágrafo único. A manutenção dos convênios após a publicação da medida provisória 1723, de 29 de outubro de 98, não invalida o RPPS, os quais devem ser considerados existentes, desde que atendidos os seus requisitos próprios, notadamente a sua instituição por lei local e a previsão de cobertura dos benefícios de aposentadorias e pensões. Bem, a gente acabou de ler aqui
é meio maçante, porque ele fala do regime geral, do regime próprio, desculpa, e as suas peculiaridades de instituições, o que são, o que não são, como é aquele que já está extinto, aquele que está em extinção, quais são as obrigações de cada um deles. Ele é bem específico para quem vai mexer com essa parte, tá bom? Quem é aquele que vai mexer com o INSS de forma é, que é a maioria, né, que vai mexer com o regime geral, ele não vai acabar tendo tanta utilidade, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Deixa no comentário se vocês já utilizaram o regime próprio alguma vez, da onde vocês estão falando para eu poder saber, da onde cada um está ouvindo essa aula. Essa aula não, nessa nossa conversa, essa nossa leitura e discussão, de onde vocês são. Deixe o joinha, inscreva-se e compartilhe com os amigos. E obrigado, até a próxima.